Olá pessoal, meu nome é Camila, estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre fotografia. Nessa primeira aula, que ela está partida aí em 4 partes na realidade, a gente vai aprender um pouquinho agora nessa primeira parte sobre fotografia, conceitos gerais, tá? Vinculados aí à questão de como a fotografia funciona, tá? Essa não é uma aula só para quem é da área de gastronomia, mas os exemplos que eu estou trazendo aqui são mais voltados para a área de alimentação, nutrição, gastronomia, tá? Porque os exemplos que eu estou trazendo são basicamente fotos de comida, tá? Então, eu espero que seja útil para vocês. Eu costumo dizer que essa aula muda a vida porque a gente acaba tirando foto de tudo, né? Hoje em dia, uma linguagem muito comum a gente trabalhar por fotografia. Então, vai melhorar de forma geral aí o seu jeito de enxergar. Bom, nesse primeiro slide eu costumo dizer que a fotografia ela vem do conceito físico aí da câmera obscura. Então, a origem aí do conceito da câmera obscura acontece a descoberta desse fenômeno na Grécia, tá? Na época de Aristóteles. Então, eles utilizavam desse princípio da câmera obscura para enxergar eclipses solares sem agressão aos olhos, para você não ter que olhar diretamente para o Sol, tá? Então, a câmera obscura nada mais é do que um cômodo escuro onde você não tem aberturas a não ser um único orifício por onde entra o feixe de luz. Esse feixe de luz ele é invertido no ponto nodal, que seria o ponto próximo, né, ao orifício, né, de abertura. E aí a gente tem a inversão do feixe de luz no fundo, projetado no fundo da câmera, tá? Então esse fenômeno não é de hoje que ele existe, e a câmera fotográfica, ela é uma câmera obscura, lógico, com toda a tecnologia, com toda a evolução que a gente conhece, mas ela é o princípio básico ainda da câmera obscura, tá? Quem quiser saber mais, pode pesquisar a respeito. É um fenômeno bem interessante, a gente já viu parte disso na escola muitas vezes, tá? Bom, a palavra fotografia, ela vem da junção aí no latim de fotografiem. O que é fotografiem? Foto significa luz, grafiem significa escrita, registro, tá? Então, a fotografia nada mais é do que a escrita com a luz, tá? Eu gosto de ressaltar isso porque quando a gente entende que a fotografia é o registro da luz especificamente, nós prestamos mais atenção na luz e como ela se descreve dentro da fotografia, tá? Então, a fotografia ela precisa da luz para acontecer, tá? E aí, por curiosidade, o primeiro registro desta palavra acontece em 1834 nos diários do Hercule Florence, em Campinas, tá? Que ele era um farmacêutico que utilizava um processo de fotoimpressão, tá? Não era fotografia especificamente, mas era um processo químico aí de fotoimpressão para reproduzir os rótulos dos produtos que ele fabricava, tá? Então, é mérito nosso aí a origem da palavra e o registro inicial aí da origem da palavra, tá? No Renascimento, os pintores utilizavam bastante do princípio da câmara obscura para pinturas, né? Então aí a gente começa a ter um princípio do que é a fotografia, que é você fixar a imagem que entra pela câmera obscura num determinado suporte. No caso aí a tela e o registro era feito pelo pintor no início de ponta cabeça e depois eles sofisticaram bastante a câmera obscura através de prismas e espelhos para que a imagem não ficasse mais de ponta cabeça, sim ficasse na posição correta, tá? Então aí a gente tem um princípio do que é hoje a fotografia, o que a gente conhece da fotografia, que é você, através da luz, criar uma fixação no suporte, tá? Bem, então o que é a luz? A luz, ela é uma energia que o nosso olho percebe, tá? Ela é uma energia emitida por alguns tipos de corpos que são luminescentes. Então, o Sol, por exemplo, o Sol, ele é incandescente, logo ele emite luz, então a gente enxerga a luz do Sol. A gente tem as lâmpadas artificiais, a gente tem o fogo, né? Então, todos esses corpos que emitem luz, eles são de alguma forma percebidos pelo nosso olho. Então a gente consegue enxergar a luz. O nosso olho é uma câmera obscura, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá?
E a luz, o que a gente enxerga de fato do mundo? A gente enxerga a luz que incide nos objetos, mas elas refletem parcialmente o seu espectro, tá? Então, dentro do espectro que a gente conhece aí de comprimentos de onda, todas as ondas magnéticas que a gente tem no espaço que são conhecidas, o espectro visível, né, a luz visível, ela se dá numa banda intermediária de comprimento de onda, tá? E aí o que a gente conhece de luz visível são todas as luzes, as cores do arco-íris, por exemplo. O arco-íris é um bom exemplo disso, né? A gente tem o espectro solar, que é um espectro bastante completo, e aí quando ele é filtrado aí pelas gotículas de ar de água que são praticamente prismas, a gente tem a refração aí da luz, né? A difração aí a decomposição do espectro, né? Em todas as cores que a gente conhece. Então, o que acontece no mundo geral aí para a gente perceber a luz? Os objetos, eles absorvem parcialmente o espectro da luz incidente e parcialmente eles refletem num comprimento de onda específico. Esse comprimento de onda específico é o que dá as cores que a gente enxerga. Então, um objeto azul, o objeto ele vai absorver todo o espectro, menos o azul que é devolvido, ele é refletido e a gente enxerga esse objeto como azul, tá? O vermelho é a mesma coisa, o verde é a mesma coisa. Quando a gente tem um objeto preto, o preto ele absorve todo o espectro e o branco, ao contrário, ele reflete todo o espectro, tá? Bem, e aí a gente vai falar um conceito importante, porque se a cor do objeto ela tem a ver com essa luz que é refletida, a qualidade da luz refletida também faz diferença. Porque se eu tenho uma luz que ela não tem um espectro completo, ela provavelmente, o objeto que está sob essa luz, ele não vai devolver a cor verdadeira, ele vai ter distorção na cor que ele devolve, porque o espectro que incide sobre ele já não é completo, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem aquela luz urbana, aquela luz de poste na rua, aquela luz, ela tem um índice de reprodução de cor, que é o índice que mede essa veracidade de cores possíveis aí da fonte, tá? Ele tem um IRC muito baixo, então o índice de reprodução desse tipo de lâmpada é muito baixo, por isso que quando a gente sai numa luz dessa, a pele fica esquisita, a roupa que a gente está vestindo fica com uma cor estranha, porque ele não tem o espectro completo, ele é um espectro bem pobre, tá? Então aqui um exemplo de uma fotografia de um alimento fotografado no índice de reprodução de cor de 100%, e isso abaixando aí ao longo dos tipos de lâmpada, tá? A grande questão aí é que se eu quero que a cor do alimento seja a cor exata do que eu realmente preparei, e a luz não está me dando essa reprodução de cor, então minha fotografia vai passar algo que não é real, né? E muitas vezes pode distorcer um resultado ou deixar aquela fotografia com aspecto menos apetitoso, né? Aquela comida com aspecto apático, tá? Então é por isso que nós estamos falando do índice de reprodução de cor. Cada lâmpada tem uma temperatura de cor diferente, tá? Então é o seguinte, o índice de reprodução de cor ele tem a ver com essa escala de temperatura de cor. O que é temperatura de cor? Essa relação da temperatura de cor ela tem a ver com o calor mesmo, tá? Então, se eu aqueço, por exemplo, uma barra de tungstênio, tá? Então, ponho ela no fogo, ela vai acender, ela vai luminescer, ela vai acender e vai começar a emitir luz. Quanto mais luz, quanto mais calor ela ganha, mais essa luz vai passar de laranja para amarelo, de amarelo para branco, de branco para um azulado, para um azul de fato, tá? Então, quanto mais aquecimento, mais azul é a luz que ela emite. E quanto mais fria essa barra mais amarelada ela fica, tá? Essa escala é dada em grau Kelvin, tá? Então, uma lâmpada de 2000 Kelvin, 3000 Kelvin, ela vai ser uma lâmpada amarelada. Uma lâmpada de 4000 Kelvin, ela é branquinha, tá? Com espectro mais completo. A luz do sol, ela varia entre depende do horário do dia, entre 4000 e 5000 Kelvin, tá?
Alguns horários especificamente, ela vai estar mais alaranjada, vai estar em torno de 2000 Kelvin, né? Nascer e poente, tá? E nós temos também as lâmpadas aí nessa temperatura de 5000 Kelvin, tá? Que são lâmpadas levemente azuladas, tá? Bem, então aqui um exemplo de qual o reflexo desse índice de reprodução de cor na fotografia de comida, tá? Então eu mostro aqui dois exemplos para vocês. Ó, qual desses dois ele parece ser mais gostoso, parece ser mais apetitoso, tá? O da direita, ele tem uma coloração azulada, tá? Ou seja, a temperatura de cor dele é quente, né? Então, assim, a temperatura da lâmpada é quente, logo é azulada, certo? Então, como essa temperatura é muito azulada, a gente não faz uma associação muito clara com comida azul, né? A questão da cor, ela é comprovada aí psicologicamente que a gente faz associações psicológicas e materiais relacionadas à cor, tá? Então, a comida, em geral, é muito raro você ver um alimento que seja azul, tá? A não ser que ele esteja cheio de corante ou que ele seja tipo algo de blueberry ou alguma coisa de uva, né? Raramente alguma tinta de lula, alguma coisa assim vai ser azulada ou vai adquirir essa coloração, mas são raríssimas exceções. Em geral, a comida não é azul. E aí, quando a gente olha um alimento que está azulado, a gente não tem vontade de comer, a gente não tem aquela sensação de apetite, né, de comer. Então, é diferente de uma comida que vai ter uma coloração mais alaranjada, mais caramelizada, mais temperada, mais amarelinha, né? Então, assim, o que é mais marronzinho, mais amarelinho, mais laranjinha, a gente vai ter vontade de comer, porque a gente faz associação material justamente com o que é chocolatado, com o que é temperado, caramelizado, né? Com aquele sabor realmente, que é apetitoso. Então, se o seu produto você tira foto e fica azulada, é muito provável que a pessoa não se atraia por aquilo, tá? Então é disso que a gente está falando, é um divisor de águas entre uma coisa e outra. Vamos falar um pouquinho sobre nosso equipamento visual, tá? O nosso olho, ele é uma câmera obscura, certo? Ele é uma câmera obscura. Então, ele tem uma abertura, que é a nossa pupila, certo? É por onde a íris, né, abre e fecha. A gente tem ali esse orifício. E dentro do olho a gente tem lá uma coisa fechada, escura, tá? Então, o que acontece no nosso olho é muito parecido com o fenômeno da câmera obscura. O cristalino, ele forma como se fosse uma lente, né? Porque ele é um material gelatinoso, mas ele tem o formato de uma lente mesmo, né? Então, se a gente pensar em numa objetiva, numa lente objetiva que tem o formato, né, côncavo, convexo, né, ou a união deles, o cristalino, ele é bem próximo a isso, tá? E no fundo do nosso olho, a gente tem a retina, onde a imagem é projetada, tá? No nosso olho, a imagem é projetada invertida, assim como na câmera obscura. Mas, professora, por que eu vejo as coisas certinhas, direitinhas, do tamanho, né, na posição correta? Porque o nosso cérebro faz a conversão da imagem que chega na retina, ele desinverte, tá? Então, imagine você a complexidade desse processo de você ter um estímulo de luz que chega invertido no fundo do seu olho e pelos seus neurônios, né, e todas as terminações nervosas aí, o seu cérebro é capaz de interpretar essa imagem invertida, tá? E aí, então, a gente tem exatamente uma câmera fotográfica, né, no nosso olho. Na verdade, a câmera imita o nosso olho, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo super bacana que elucida bastante sobre essas questões do que é luz, do que é olho, como que o nosso cérebro enxerga as coisas, como ele prega peças na gente também, tá? Então, acessem esse vídeo, é o vídeo do Nerdologia, é um vídeo bem bacana que um professor Maurinho Saldanha me apresentou e eu uso ele direto em aula porque ele é um vídeo muito bacana para explicar essas questões aí que a gente abordou até agora, tá legal? Então fica a dica aí para vocês assistirem como complemento. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os sistemas
de luz, tá? De cor. Então, a gente tem os sistemas de cores aí, que são sistema de gerenciamento de cor luz e sistema de gerenciamento cor pigmento, tá? Seguinte, o RGB, que é o sistema cor luz, tá? Ele é o red, green e blue. Inclusive, nós temos células no nosso olho que enxergam justamente esses 3 comprimentos de onda e por isso nós enxergamos todas as cores que enxergamos. Então, lá no vídeo ele vai explicar direitinho isso para vocês. Assistam aquele vídeo que é bem interessante. Então, por que ele se chama sistema aditivo? Porque toda vez que eu somo uma das cores, né, uma com a outra, vai resultar sempre uma cor mais luminosa, tá? Então, um exemplo, se eu misturar luz azul com luz verde, eu tenho uma luz ciânico, e o ciânico é mais luminoso que ambas as cores anteriores, né, da mistura. Então, e se eu misturar em proporção igual o R, o G e o B, o red, green e blue, eu tenho a luz branca, ou seja, eu tenho o espectro completo de luz, tá? Então, eu tenho a luz branca. No caso do CMYK, a gente está falando da síntese subtrativa, ou seja, seria a cor pigmento, a cor tinta, tá? A cor tinta, ela sempre resulta uma cor mais escura. Por que isso acontece? Porque a cor tinta, a gente enxergando a tinta, a gente está enxergando um espectro que incidiu sobre aquela tinta e devolveu e parte foi absorvido, não é? Foi o que a gente falou antes. Então, o que acontece? Como ela absorve parte do espectro, a resultante é sempre mais escura, tá? Então, na mistura de tintas, se eu misturo as cores primárias, ela sempre vai resultar uma cor mais escura, e se eu misturar em proporção igual as 3 cores, eu vou ter o preto, tá? Vou ter algo parecido com o preto. Então, o sistema subtrativo e aditivo, porque a gente está falando de luz, tá? Então, subtrativo de luz e aditivo de luz, ok? Então, para ter um paralelo, o sistema RGB, ele funciona em todos os dispositivos que emitem luz. Então, as nossas telas de computador, a nossa tela do celular, os projetores de luz, certo? As lâmpadas LED usam dessa tecnologia. E a gente tem o CMYK para as impressoras e tintas, certo? Então, tudo que a gente tiver, as impressoras de gráficas e tudo mais, elas vão utilizar o sistema CMYK, tá? Falando de espaço de gerenciamento de dispositivos, cada dispositivo opera numa determinada gama de cores. Então, eu vou ter ali um espaço onde ele reproduz mais ou menos cores, tá? Para vocês terem uma noção, por que eu estou falando isso? Porque provavelmente você vai tirar foto com a sua câmera e com o seu celular, e quando você transportar essa câmera para a tela do computador ou para a tela da TV, você vai sentir diferença nas cores do que você está reproduzindo. Então, isso acontece porque cada dispositivo de cada fabricante, e isso muda muito de fabricante para fabricante, opera numa determinada região de cor, tá? Então, assim, se de um tipo de dispositivo para o outro a gente já tem, de um fabricante para o outro a gente já também tem, então vocês imaginam como funciona essa questão da reprodução de cor, tá? Então, assim, o que eu faço diante disso? Eu preciso saber qual é mais ou menos o espaço de gerenciamento do meu dispositivo para saber como que ele vai reproduzir as cores, tá? Como a gente não tem a espectrofotômetro, né, para medir a cor exata da minha tela, de todos os meus dispositivos, a gente pode fazer por tentativa e erro. Então, assim, tirei a foto, mandei para o meu amigo que tem um celular diferente do meu, de uma marca diferente da minha. Ou abre aí para eu dar uma olhada, né? Então, eu consigo ver se essa fotografia precisa ser corrigida na temperatura de cor ou se ela precisa receber mais saturação para eu conseguir gerenciar esse espaço de cores para que na hora que eu publique essa imagem dentro dos dispositivos possíveis, ela não sofra tanta distorção ou, por exemplo, não fique azul, tá? Um exemplo disso. A minha irmã, ela tem uma quituteria e ela tirou foto de uma comida que ela fez, de um chocolate que ela fez, e me mandou a foto. Eu falei, Ju, isso tá azul. Por quê? O dispositivo dela, para ela, estava super boa a temperatura, só que no meu dispositivo a temperatura ficava azulada. Então, o que ela passou a fazer?
quando ela tirava a foto, na edição da imagem, ela já corrigia um pouco a temperatura para que a hora que ela postasse não tivesse distorção para o azul, tá? Então, é esse gerenciamento que a gente vai fazer, tá? Então, vale a pena um teste, vale a pena, antes de publicar a imagem, abrir a imagem no seu computador, abrir a imagem em outro fabricante de celular, né? O meu é Samsung, manda para o iPhone. O meu iPhone manda para um Motorola, manda para uma outra marca, um Sony qualquer da vida, para vocês verem como que essa imagem vai se comportar, para que vocês achem um termômetro, tá? Bem, então a gente falou de luz, a gente falou de fixação no suporte, a gente falou de espaço de gerenciamento de cor, então vamos falar de câmera, tá? As câmeras, o que elas fazem na realidade, né? O nosso olho manda a nossa imagem para o cérebro, né? E fica na nossa memória, mas não tem nada palpável, certo? Então, o que as câmeras fazem? Ela vai receber informação de luz, assim como o nosso olho, e ela vai transportar essa imagem e fixar ela num suporte, tá? Então, é igual o olho humano, só que ele tem essa questão de guardar ali para a posteridade, né? A gente vai ter essa imagem fixada num suporte. Então, antigamente a gente utilizava o filme fotográfico, né? A gente tinha filmes de 12, 24 e 36 poses. Hoje a gente usa as câmeras digitais, que elas vão transportar a informação de luz para um sensor que é capaz de transformar a luz em impulso magnético, em digital, em pixels, tá? Esses sensores CMOS, que são os que existem dentro das nossas câmeras fotográficas, existem vários modelos e tipos de sensores, eles são capazes de transportar luz para magnético, para digital, certo? Muito bem. Quais são os tipos de câmeras que a gente tem hoje no mercado, né? A gente ainda tem câmeras analógicas, certo? Você pode comprar as antigas ainda de antiquários, né? Tem colecionadores desse tipo de câmera e também existem alguns fabricantes ainda de câmeras analógicas, tá? Porque é muito diferente o pensar a fotografia analógica, tá? Então isso ainda existe, graças a Deus, como possibilidade aí, tá? E as câmeras digitais. Nas câmeras digitais, a gente vai ter as câmeras profissionais, que tem assim, recursos infinitos, menus maravilhosos para que o fotógrafo ele possa ter total controle da imagem que ele quer gerar. Tá? Essas câmeras, geralmente, elas vão ter a lente que sai do corpo da câmera, ela é uma lente intercambiável, você consegue trocar o conjunto óptico para o que você achar melhor. Fora isso, o sensor dessas câmeras ele é um sensor expandido, que a gente chama de full frame, ou seja, ele é o frame completo, né? É o que se assemelha mais ao filme fotográfico, tá? Então, a gente tem lá o tamanho do sensor inteiro, tá? E também um menu de opções, de controle de flash, de possibilidades para um estúdio fotográfico muito maiores, tá? As câmeras semiprofissionais, elas se assemelham a essa, só que o sensor dela é um pouco menor, tá? É o que a gente chama de sensor cropado, ou seja, ele recebe um recortezinho, ele perde uma beiradinha, tá? E também as câmeras têm menus um pouco mais simplificados, então a quantidade de flashes que controla é um pouco menor, a parte remota da câmera é diferente, mais em conta, é uma câmera mais leve, uma câmera mais barata, inclusive, tá? E as câmeras mirrorless. As mirrorless, elas também têm a lente intercambiável, mas como o próprio nome dela diz, ela não tem um conjunto de prismas dentro da câmera, o espelho, que faz o rebatimento da imagem. Toda a parte de rebatimento e inversão da imagem é feita através de sensor digital, tá? Então, você não vai ter aquele corpo todo óptico da câmera, né? E mais o espelho que faz toda a captação. Ela é uma câmera mais compacta, tá? E ela não vai ter aquele visor óptico, nada disso, tá? No caso das câmeras compactas, que são aquelas câmerinhas de bolso, são as câmeras que a lente não sai, ela tá acoplada no corpo da câmera. São câmeras também mais acessíveis de preço, tá? E hoje a gente tem os smartphones, os celulares. Então, os celulares têm sofrido aí uma evolução gigantesca no mercado e estão evoluindo bastante, tá? Cada ano que passa sai um modelo novo
com 3 câmeras, 4 câmeras, softwares cada vez mais sofisticados para gerenciamento da fotografia, tá legal? Bom, e aí, assim, professor, eu queria melhorar minha foto, mas meu celular não ajuda, né? Mas meu celular não troquei meu celular esse ano, meu celular ele é simples, não consigo trabalhar muito com ele, a câmera que veio mesmo, né? O aplicativo é o que veio, nunca fiz nada. Então, assim, a dica que eu dou para vocês, assim, os menus da câmera, acessem todos os que são possíveis, tá? Acessem muitos menus da câmera para que vocês achem as ferramentas, tá? E aí, a gente pode baixar softwares, tá? Para melhorar a interface entre você e a fotografia aí, tá? Então, alguns aplicativos, por exemplo, a minha câmera no sistema Android, eu uso a câmera que veio no próprio Android. Às vezes ela não te libera algumas funções que a câmera física do seu smartphone tem, tá? Então, esses aplicativos, eles às vezes liberam essas opções de você poder mexer nesses parâmetros, tá? Então, é questão de testar, instalar e tentar ver se muda alguma coisa ou não, ou se a câmera do Android vai funcionar igual. E assim, não teve jeito, uso o mesmo que veio, tá tudo bem, a gente tem ainda softwares de edição de imagem que, tirei a foto, não ficou muito boa, tudo bem, a gente edita e deixa ela melhor. Bem, então alguns avisos que eu vou dar. Os conceitos que eu vou passar a seguir, eles podem ser utilizados em smartphones, e é por isso que essa aula está acontecendo, tá? Então, alguns modelos de smartphones, eles podem ter o modo manual ou o modo Pro, tá? E são nesses modos manual e Pro que a gente tem um pouco mais de controle sobre os parâmetros da fotografia, tá? Não que o automático da sua câmera não seja sensacional, tá? Muitas vezes o automático ele é super bem calibrado e a gente consegue trabalhar legal. A questão é que às vezes o automático ele te dá distorção de cor, ou ele te dá alguma distorção de luminosidade, que o modo Pro te dá um pouco mais de controle para mexer. Tá? Então, vasculhe as funções do seu dispositivo. Se você tiver uma câmera, lê o manual da câmera para ver onde entrar ou por que entrar em qual menu, tá? E aí, mesmo se o seu aparelho é menos completo, continue também a ver essa aula, tá? E para você entender um pouco como funciona a fotografia, tá bom? Bem, quais os parâmetros vão envolver a luz e a fotografia, tá? A gente tem 3 parâmetros que são um tripézinho de luz, tá? Eu costumo dizer que isso é um tripé de luz, que ele vai sustentar o que a gente chama de exposição fotográfica, tá? Então, são os 3 parâmetros que a gente consegue mexer na câmera que vai afetar a luminosidade da foto, tá? Então, quanta luz o sensor vai receber, tá? Então, a gente está falando de uma luz que entra pela câmera obscura e vai para o sensor digital, certo? Então, quanto chega de luz nesse sensor digital, são esses 3 parâmetros que vão controlar, tá bom? Muito bem. E a gente vai se ver então na segunda parte dessa aula, onde eu vou introduzir a parte de exposição fotográfica e esses parâmetros da fotografia. Até já!